Ei pessoal, bom dia! Hoje nós iremos falar sobre abordagem baseada em problemas, PBL. Essa sigla vem do inglês Problem Based Learning, que significa aprendizagem baseada em problemas. O grupo é composto por Ana Luísa, Ana Júlia, Brenda e Laura. Nossa discussão sobre a aprendizagem baseada em problemas, nós temos que ter em mente que a educação problematizadora ela deve substituir a educação bancária. Freire fala pra gente que a educação bancária é aquela educação em que o educador, ele simplesmente transfere o seu conhecimento para o educando. Infelizmente, isso ainda é muito presente nas nossas escolas de hoje. Sabendo disso, dessa troca que tem que ter, o projeto educacional que busca a construção da autonomia individual do aluno, ele deve proporcionar a oportunidade de várias construções de conhecimento. Então, o aluno ele tem que saber que o conhecimento ele não vem de uma forma linear. O conhecimento ele pode vir de vários lugares, de várias formas. Além disso, o ensino por problemas caracteriza-se por ser uma estratégia que permite aos estudantes a terem uma ação proativa na sua educação. Então, os alunos, eles vão ficar mais instigados a querer ir atrás desse conhecimento, a querer saber o porquê daquilo estar acontecendo. Continuando nosso raciocínio, a situação, problema e a PBL, elas andam juntas. Porque para a gente conseguir a aprendizagem que é baseada em problemas, nós temos sempre que ter em mente qual é essa situação problema. O que vai acontecer? Por que que eu vou apresentar a situação problema para os meus alunos? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de elaborar a situação problema para no final dar tudo certo. E aí, uma das características mais marcantes de uma situação problema é conseguir desafiar o aluno para ele ultrapassar aquele desafio. Então, nós como professores, nós temos que ter em mente que o aluno ele já tem um conhecimento prévio e ele vai ter que construir um conhecimento novo para conseguir superar aquela situação problema e querer cada vez mais outros problemas, para conseguir outros conhecimentos. E aí, essa aprendizagem, ela está localizada dentro daquilo que Vygotsky ele define como zona de desenvolvimento proximal, que é aquela parte entre o que o aluno já sabe e o que o aluno tem que aprender. Então, o professor ele vai estar lá para auxiliar o aluno a chegar nessa próxima fase, nessa fase onde ele adquire o conhecimento, de acordo com aquilo que ele já tinha como conhecimento. Então, agora que a gente sabe que a PBL ela precisa de uma situação problema muito bem elaborada, eu vou dar o exemplo que no nosso artigo foi falado sobre uma aplicação experimental dessa PBL. E aí, essa aplicação ela teve como objetivo principal o ensino da química aplicada à toxicologia. Porém, também teve como objetivo a área cognitiva dos alunos. Então, o desenvolvimento da habilidade e o comportamento desses estudantes. Sabendo disso, nós temos que entender que esse desenvolvimento foi elaborado em 5 fases. A primeira fase é o estabelecimento de relações com o problema. Então, essa fase é muito importante porque é o primeiro contato que os alunos vão ter sobre esse tema. Então, precisa gerar muita motivação. Para isso, os professores do nosso artigo, eles começaram conversando com os estudantes sobre quais informações e conhecimentos prévios eles já tinham sobre defensivos agrícolas, agroquímicos, agrotóxicos ou pesticidas. Depois desse contato inicial, o professor ele informou aos estudantes que o consumo de agrotóxico vem crescendo nas últimas décadas, transformando o país em um dos líderes mundiais no consumo dessas substâncias. Nesse momento, os alunos eles ficaram muito curiosos para saber
como poder reverter a situação. E aí já dá gancho para a segunda fase. Então, nessa segunda fase, nós precisamos estabelecer uma estrutura, um plano de trabalho. Para isso, o professor ele sugere a construção de um quadro que vai ser utilizado como instrumento. E aí, esse quadro ele foi elaborado com 4 colunas: uma coluna de ideia, uma coluna de fatos, uma coluna de questão de aprendizagem e uma coluna de ação. Essas 3 primeiras colunas foram feitas com a sala inteira, em um diálogo aberto. Porém, na hora do plano de ação, a turma foi separada em 4 grupos. E aí a gente já passa para a fase 3. Essa fase 3, ela busca garantir a construção de um método ou um mecanismo objetivo e eficiente para a solução desse problema, que foi apresentado lá em cima na fase 1. Então, a turma ela foi dividida em 4 grupos. Cada grupo se organizou para definir propostas para a solução da situação problema. Porém, apesar desse trabalho em grupo ser muito importante, o estudo individual ele é mais importante ainda, porque é o momento em que o aluno ele consegue sentar e colocar as suas ideias em ordem. Então, esse momento permite que cada indivíduo use a sua autonomia para buscar as informações da forma que bem entender. Com a criação de um novo debate, os alunos eles poderão saber qual plano de ação funciona e qual plano de ação eles já devem descartar. Então, após essas discussões, cada grupo tem mais um tempo para conseguir preparar uma apresentação final do trabalho, ou seja, com essa resolução da situação problema. E é nessa parte que a gente entra na fase 5. Então, esse último processo geralmente é um processo avaliativo, que tem como foco a aprendizagem dos alunos, tanto em dimensão cognitiva quanto afetiva e relacional. Então, o uso dessa metodologia, ela substitui a avaliação somativa pela avaliação formativa. Então, é muito mais importante a gente saber o que o aluno realmente aprendeu do que a gente só querer dar notas. Então, tendo isso em mente, o professor ele solicitou aos estudantes a elaboração de um documento escrito no qual deveriam explicitar os conhecimentos que foram adquiridos. Além disso, também era importante falar sobre as dificuldades enfrentadas na hora do trabalho e uma autocrítica sobre o seu próprio desempenho dentro do grupo. Uma avaliação de uma abordagem da situação problema. Bom, se a gente for aprofundar muito, sabe, usando os termos e as falas que o artigo traz, a gente vai aprofundar muito em questão científica. E esse não é o nosso foco. Nosso foco aqui é avaliar como que foi isso. Então, eu trago aqui algumas perguntas que eu pude tirar da leitura que eu fiz desse artigo. Sabe, uma pergunta final. Teve alguma interdisciplinaridade? Bom, isso é muito legal, porque a procura dos alunos não levaram eles a ficarem em métodos científicos. Por mais que eles estavam se formando numa análise científica, sabe, biológica, de todo o material que eles estavam estudando, sabe, do pesticidas, eles não estavam, eles não focaram somente nisso, eles foram se aprofundando e o aprofundamento deles levaram eles a uma questão histórica, uma análise histórica do uso do pesticida, levaram eles numa análise social daquele uso, sabe? Quando que foi usado, a metodologia não, a aplicação de que foi usada, o ano, qual é a história, a motivação por detrás. Então, assim, se a gente for analisar, não teve apenas sobre química, foi uma
teve uma abrangência, sabe? Foi explorando várias áreas, várias matérias e vários aprofundamentos. Outra pergunta que eu faço: quais avanços nós tivemos com o uso da metodologia do PBL? Bom, a gente passa aqui que a gente não está falando de uma coisa que nós, professores, iremos trazer pronta. A ideia disso é trazer um grande questionamento e deixar os alunos se aprofundarem naquilo. E esse aprofundamento vai levar eles para vários campos. E qual é o nosso papel ali? Como o Paulo Freire fala, né, que a educação não é bancária, esse ensino tradicional traz essa vertente de a gente sempre trazer uma curiosidade para a aula, a gente sempre trazer algo novo para a aula, tem que fluir de nós somos a fonte para isso. Mas com uma abordagem de situação-problema, eles trazem, sabe, aquilo que vai ser diferente da aula. O que vai fazer a aula ficar gostosa não vai ser o que a gente vai trazer, mas o que eles vão trazer da pesquisa, da profundidade que eles tiveram, sabe? Se os alunos ficarem ali naquele lenga-lenga, não quero lá, sabe o que eu achei interessante? Que um dos alunos, eles foram tão focados naquilo, saber a raiz do problema que estava acontecendo, porque isso já estava afetando os trabalhadores que trabalhavam com esse pesticida. E, então eles foram, e essa análise históricas que eles tiveram, levaram eles até um livro de uma autora norte-americana que faz denúncias sobre esse acúmulo, sabe, de uma das substâncias no meio ambiente. Então a gente vê que sai de uma área, é um artigo científico, né? É uma denúncia científica, mas tem também uma questão literária por detrás. Enfim, então, assim, a gente consegue dar uma viajada, mas uma questão muito lógica e racional da onde que nós estamos indo, né? Com essa abordagem. E aí, o que eu falo uma outra pergunta que eu trago é teoria e prática. Uma começa onde a outra termina, ou uma é a complementação contínua da outra. Com essa abordagem de situação-problema, sim, uma vai ser contínua da outra. O que os alunos tiveram não foi que, assim, eles estudaram a teoria, foram colocar em prática. Não, não, não. Eles viram na prática aquilo que eles deveriam buscar na teoria e vice-versa. Foi uma via de mão dupla, sabe? Um ajudando o outro, uma construção contínua das duas partes. Bom, finalizando aqui, trazendo umas considerações finais sobre essa abordagem por situação-problema. O que isso vai trazer para os nossos alunos, né? A aplicação disso, a gente pode ver com a pesquisa, com a análise que os autores tiveram analisando essa pesquisa, mas também uma análise geral de uma aplicação futura, né? Quando a gente for colocar isso em prática na sala de aula. Autonomia e responsabilidades na aprendizagem. Isso que a gente vai gerar nos alunos. Como eu já falei anteriormente, não vai ser uma novidade sendo inserida pelo professor. Vai ser uma construção do aluno e do professor. A curiosidade dele, a procura dele vai nos levar a níveis mais profundos, a análises mais sólidas nesse processo. Aprofundamento voluntário. Isso que é legal. O aluno, ele vai ser... Não tem uma motivação por trás, sabe? Esse é o time da curiosidade. É que ela gera nas pessoas sem ter, assim, um estímulo ali por fora todo o tempo lembrando. Sabe, eu sou uma pessoa curiosa. Quanto mais eu tenho uma dificuldade de lidar com o meu processo, sabe, de aprendizagem, mais eu vou querendo, sabe? Eu acho uma coisa que, caraca, sou muito boa nisso, eu vou me aprofundando mais. E isso que é legal, porque eu vou me aprofundando mais porque eu tenho um incentivo que vem do meu próprio, sabe? Que é a minha curiosidade. Investigação e análise crítica. Isso é muito interessante, porque, como eu já falei, sabe, sabe, dos artigos, do material de apoio deles, foram eles mesmos que trouxeram. Não foi uma coisa que o professor trouxe e falou, ai, que olha só que artigo legal, vamos ler. Não, eles trouxeram e falaram, fizeram essa comparação, fizeram uma analogia. Então, aqui a gente pode ver que o quê? Eles vão ter uma criaticidade,
durante o percurso. Eles não vão tirar de sites assim duvidosos. Eles não vão numa barreira que fala, sei lá, um site falou isso, outro site falou aquilo, vamos para outra fonte. Então vai criar uma criticidade neles. E os processos que isso interfere na humanidade. Então eles vão ver que na teoria está sendo uma coisa, mas vamos analisar na sociedade o que isso aplica. Isso está trazendo, como foi feito na pesquisa, o uso desse pesticida está trazendo malefícios para o fígado, está trazendo isso, tipo uma questão social também por detrás. Aí eles foram vendo de equipamentos de proteção, né? E aí eles falaram, pô, tal lugar não está tendo o uso do material de equipamento de proteção individual. Aí eles falaram, caramba, tem uma questão social aqui por detrás. Tá vendo como é legal? E outro fator, o último que eu trouxe, foi uma metodologia libertária. Não fica centralizado no professor. Isso é importante pra gente, porque essa amplitude que a abordagem de problema traz é que eu trago um problema, mas eles vão assim, na pesquisa, na busca, eles vão me trazer uma solução. Isso a gente cria para uma cidadania assim eficaz, uma cidadania que pensa no social como ser civil, como ser de direito, que eu vou usar aquele direito quando eu vou ver um problema, eu não vou esperar alguém vir trazer solução, eu já sou minha própria solução, eu sou a solução para aquele problema social, enfim. Isso dá várias vertentes que a gente vai causar numa sociedade e também no profissional, porque a gente não está descartando isso. Mas vai ter uma competência, uma análise, habilidades tanto social quanto profissional. Esse método de ensino em problematização, ele pode ser dividido em 5 etapas. E a primeira etapa é a observação da realidade social. É quando o professor propõe um tema para que os alunos olhem e registrem o que estão observando e reconheçam a realidade em que aquele tema está sendo vivido ou está acontecendo. Para isso, é interessante que o professor faça umas questões gerais que ajudem a focalizar e não fugir do tema. Essa observação permitirá que os alunos identifiquem dificuldades, carências ou discrepâncias de várias ordens, que serão transformadas em problemas, ou seja, serão problematizadas. A segunda etapa é a dos pontos chaves. Os alunos são levados a refletir primeiramente sobre as possíveis causas da existência do problema em estudo, fazendo com que eles se questionem: por que será que esse problema existe? Nesse momento, os alunos passam a perceber que os problemas de ordem social, os da educação, da atenção à saúde, da cultura e das relações sociais, são complexos e geralmente multideterminados. Continuando as reflexões, deverão se perguntar sobre quem e como foi determinado os problemas em questão. É importante que depois dessa análise se encontre formas de interferir na realidade para solucioná-lo. É interessante também que os alunos listem alguns tópicos a estudar e perguntas a responder. A terceira etapa é a etapa da teorização. Essa etapa é a da investigação. Os alunos se organizam para buscar as informações que necessitam sobre o problema. Eles vão à biblioteca buscar livros, revistas especializadas, pesquisas já realizadas, jornais, vão consultar especialistas sobre o assunto, vão observar o fenômeno acontecendo, aplicam questionário para obter a informação, assistem palestras e aulas. Essas informações obtidas são tratadas, analisadas e avaliadas quanto às suas contribuições para resolver o problema. A quarta etapa é a etapa das hipóteses de solução. Todo estudo realizado deverá fornecer elementos para os alunos, crítica e criativamente, para eles elaborarem as possíveis soluções. O que precisa acontecer para que o problema seja solucionado? O que pode ser providenciado? O que realmente pode ser feito? E nessa metodologia, as hipóteses são construídas após o estudo, como consequência da compreensão que se obteve sobre o problema, investigando-o de todos os ângulos possíveis. E a quinta e última etapa é a etapa da aplicação à realidade.
Essa etapa da metodologia da problematização ultrapassa o exercício intelectual, porque as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas. Nesse momento, o componente social e político está mais presente. A prática que corresponde a essa etapa implica num compromisso dos alunos com o seu meio. Do meio observarão os problemas e para o meio levarão a uma resposta de seus estudos com o objetivo de transformá-lo. Bom, agora eu vou tentar explicar um pouco sobre a proposta curricular de aprendizagem baseada em problemas e algumas de suas características. O PBL é o eixo principal do aprendizado teórico do currículo, cuja filosofia pedagógica é o aprendizado centrado no próprio aluno. E ele é baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer com que os alunos estudem determinados conteúdos. E é predominante o aprendizado de conteúdos cognitivos e a integração das disciplinas. Essa metodologia ela é formativa, à medida que estimula uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa, como é o caso da prática pedagógica tradicional. Após a exposição das duas metodologias, eu vou trazer as características que eu achei mais pertinente apresentar aqui, as características comuns e diferenciadoras das duas propostas. Bom, na metodologia da problematização, os problemas são identificados pelos alunos, pela observação da realidade na qual as questões de estudo estão acontecendo, observadas de diferentes ângulos. A realidade ela se manifesta para os alunos e professores com suas características e contradições nos fatos concretos e daí são extraídos os problemas. A realidade ela é problematizada pelos alunos e não há restrição quanto aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos na realidade social, dinâmica e complexa. Na aprendizagem baseada em problemas, os problemas eles são cuidadosamente elaborados por uma comissão especialmente designada para esse fim. E ele deve haver tantos problemas quanto sejam os temas essenciais que os alunos devem estudar para cumprir o currículo, sem os quais eles não podem ser considerados aptos para exercer sua profissão. Outras características que diferenciam essas duas metodologias são: na aprendizagem baseada em problemas, tem uma sequência de problemas a serem estudados. Ao término de um, inicia-se outro, estudo do outro. O conhecimento ele é adquirido em cada tema e é avaliado ao final de cada módulo, com base nos objetivos e nos conhecimentos científicos. Já na metodologia da problematização, após o estudo de um problema, poderão surgir outros, como desdobramentos do primeiro, só percebidos pelos alunos com o estudo aprofundado deste. E os conhecimentos científicos também são importantes e são buscados na etapa da teorização. No entanto, ao mesmo tempo são buscadas as percepções ou representações de pessoas que vivem o problema ou convivem com situações em que está presente, além de informações de outras fontes. E os diferentes tipos de saberes são conjugados pelos alunos enquanto constrói seus conhecimentos, que envolvem relações entre o técnico-científico e o social, político e ético. Ademais, é possível entender que a aprendizagem baseada em problemas lança a mão do conhecimento já elaborado para aprender e pensar e raciocinar sobre ele e com ele formular soluções para os problemas de estudo. Já na metodologia da problematização, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade, na mesma realidade na qual foi observado o problema, imediatamente. E assim, dentro do nível possível de atuação permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social daquele grupo de estudo. Concluindo, vimos que as propostas são diferentes e é possível que a explicação maior esteja em seus fundamentos teóricos. Portanto, vamos entender quais são eles. Bom, a metodologia da problematização ela é desenvolvida como uma alternativa metodológica que busca mediar a concepção histórico-crítica da educação e o trabalho pedagógico do professor com seus alunos. Encontramos para isso o respaldo na filosofia da praxis, de Adolfo Sanches Vasquez, e na pedagogia libertadora problematizadora de Paulo Freire.
com inspiração nos princípios do materialismo histórico dialético. Na máxima ação, reflexão, ação transformadora é o eixo básico da orientação de todo esse processo. E na aprendizagem baseada em problemas, tem como inspiração os princípios da escola ativa, do método científico, de um ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e se preparam para resolver problemas relativos à sua futura profissão. Por todas essas razões, cremos ser possível afirmar que a problematização e a aprendizagem baseada em problemas não são apenas dois termos, mas dois caminhos diferentes de ensino e de formação profissional com diferentes consequências. E essa abertura é sem dúvida nenhuma promissora. O entendimento é profundo do potencial de cada uma dessas propostas, provavelmente permitirá uma ação docente criativa, crítica e também cada vez mais conscientemente política, no sentido da postura político-pedagógica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a proposta do nosso trabalho. E é isso. Beijo e bom final de semana.